né? O que nós vamos oferecer? Pelo contrário, né? Às vezes, se a gente não tomar cuidado como líder, começa a fazer por obrigação, ou porque eu tenho que fazer, porque não tem ninguém para fazer, não é verdade? Mas a gente precisa estar bem. Bem conosco, bem com Deus, para a gente poder ser usado como um canal, um instrumento nas mãos do Senhor, né? Então, se preocupar com nós mesmos, em primeiro lugar, se nós estamos bem. E aí o tema dessa palavra é: mente forte é igual a um líder forte. E, assim, o que eu tenho aprendido, que toda pessoa, mas assim, nós estamos falando mais pessoas voltadas para líder, de igreja, de ministério, mas todas as pessoas, nós temos o quê? A gente reproduz o que a gente pensa. Se eu estou cansada, parece que vem um cansaço. Se eu estou de tal forma, parece que aquilo que você pensa, você reproduz, né, na sua vida. Então, se a nossa mentalidade ela é limitada, e nós como líderes, nós somos pessoas limitadas, quem nós estamos cuidando e liderando, não também serão pessoas limitadas. Mas quando a mente ela é renovada sempre pela palavra de Deus, o crescimento começa primeiro dentro de nós e depois alcança as pessoas que estão ao nosso redor. É algo automático. Em Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Quando a gente muda a nossa mente com a verdade que é a palavra de Deus, nós mudamos a nossa vida. Então, isso reflete na mudança de vida de cada um de nós. Que é o que faz a diferença de uma pessoa que ela é líder, que ela é discípulo de Jesus. É uma pessoa que ela é multidão. Né? Que ela é o quê? Ela sempre está buscando aprender, parar, ouvir, direção, sempre alimentando, renovando a sua mente. Né? Isso vai gerando a transformação interna nas nossas vidas. Então, o líder, ele cresce primeiro aonde? Na mente. Paulo, quando ele escreve em Romanos 12, ele não escreveu para pessoas que não conheciam a Jesus. Ele escreveu para pessoas que eram convertidas. Né? Então, elas tinham um novo coração, elas tinham um novo espírito, e elas eram pessoas salvas. Mas elas ainda precisavam o quê? Renovar a sua mente, todos os dias, assim como nós. Né? Então, assim, a salvação, ela muda o espírito, renova, muda a forma da gente de viver. Mas nós, líderes, a gente tem o quê? A gente tem um chamado, a gente tem unção, né? Nós buscamos unção, presença de Deus, nós temos caráter, mas ainda, muitas vezes a gente lidera com a nossa mente limitada. Então, aquela questão, minha equipe nunca muda, ou minha célula nunca muda, ou o pessoal que está me ajudando a servir no ministério não muda, ou até em casa mesmo, né? Porque antes de nós liderarmos alguém, fora a gente tem que liderar, assumir nosso papel dentro de casa, como pai, mãe, filho, né? E liderar e coordenar nossa casa. Meu filho nunca muda, meu marido nunca muda, né? E assim, às vezes você fala, ninguém quer compromisso, quer saber de nada, eu não consigo crescer, eu não sei o que acontece, a minha célula parece que não vai multiplicar, que não vai prosperar, ou eu sou assim mesmo. E a nossa vida sempre irá o quê? Na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então, a gente pensa um pouquinho aí, o que tem dominado a minha mente? E do que eu tenho alimentado a minha mente? Nós estamos na era da internet, que a gente pega um celular, se não tomar cuidado, você fica ali 1, 2 horas sem perceber, só rolando vídeo. E uma coisa, e outra. Mas aquilo vai na nossa mente. Hoje, no meio dos nossos jovens, crianças e adolescentes, tem o brain hot, né, que vocês falam? E tem outras coisas que parece que invade, que não sai aquilo da mente. São palavras que parece que eles falam, são coisas de repetições, que você não sabe nem de onde vem, ou criaram, e aquilo entra na mente deles e fica só naquilo. Né? É dança, é gesto, são palavras e expressões, você fala assim, da onde que veio? Veio lá, mas aquilo entra na mente e não gera efeito nenhum de crescimento, de edificação. E as pessoas acabam perdendo tempo com isso. E a internet hoje é muito assim, como a gente tem que usar a internet para edificar as nossas vidas com coisas boas, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba usando uma forma que não vai edificar em nada. E a gente só perde tempo. E não cresce em nada. E isso vai enfraquecendo, principalmente a nossa mente. Então, a sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. E em Hebreus 5:11 fala assim. A gente vai falar sobre 4 princípios, né, para a gente manter nossa mente fortificada na palavra de Deus. O primeiro princípio, disposição enérgica para ouvir.
Hebreus 5:11. Vocês ficaram com preguiça de ouvir. Todo líder que para de ouvir, ele para de crescer. Então, os líderes maduros, eles escutam correções, recebem direção, aprendem continuamente, permanecem ensináveis. Então, tem um momento da gente estar aqui servindo, sendo usado por Deus, mas a gente tem que ter o nosso momento de sentar e ouvir o que da direção de Deus, ouvir o que Deus tem para nós, em cima da palavra dele, buscar direção, sentar, muitas vezes ouvir ministração, né? Eu sento, eu ouço ministração, tenho o meu tempo, busco ter o meu tempo durante a semana para ouvir o que Deus quer falar, o que Deus vai me fortalecer a minha mente. E a gente tem que tomar cuidado para não ter uma mentalidade perigosa. Eu já sei. Essa é uma das maiores barreiras de crescimento ministerial. Porque, na verdade, é o que eu falo para o Senhor. Senhor, eu não sei nada. E eu vou continuar sem saber se não for o Espírito Santo de Deus que vai me capacitar e usar a minha vida. Porque sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. A gente precisa ter esse coração ensinável para sentar, para ouvir e não achar que, eu sei. E muitas vezes aquela questão do eu sei, eu estava refletindo um dia desse, te leva a fazer coisas muitas vezes que Deus nem mandou a gente fazer. E a gente está fazendo porque você acha que sabe, mas Deus mandou fazer? Deus não mandou fazer. Né? O que Deus mandou fazer? E aí você não consegue parar, discernir, ver a direção, né? Ver o que Deus quer falar com você, que transformação que Ele quer gerar na sua vida. Então eu falo para o pessoal lá em casa, eu não gosto desse estilo de música. Eu falei, não estou nem aí com o estilo de música. Eu não gosto desse estilo de pregadora que grita, ou que fala baixinho. Eu não estou nem aí. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Mas o que Deus quer falar comigo referente a esse louvor, o que Deus quer falar comigo referente a essa palavra. Senhor, que eu possa vir de encontro ao meu espírito. O que o Senhor quer falar comigo? É um instrumento, e eu respeito essa pessoa que Deus está usando. Mas o que o Senhor quer falar comigo referente a isso? Vou fazer perguntinhas para vocês aqui. Você ainda ouve com fome espiritual? Você ainda anota? Ainda aprende? Ainda busca crescimento? Um líder com disposição para ouvir cresce mais rápido, amadurece emocionalmente, desenvolve discernimento, evita erros repetitivos. Quem para de aprender, para de crescer. Segundo princípio, perseverança em aprender. Hebreus 5,14 fala assim, pela prática tem as faculdades exercitadas. Então a gente ouve, né? Recebe de Deus, primeiro a gente se edifica para a gente conseguir o quê? A gente aplicar isso e ajudar, ser o seu instrumento de Deus na vida das pessoas. É igual faculdade, quem já fez faculdade ou escola, a gente aprende para depois colocar em prática. Mas é primeiro o quê? Nós temos que aprender. Isso tem que gerar uma transformação em nós. Crescimento não acontece apenas ouvindo, acontece praticando. Líderes fortes são treináveis, constantes, disciplinados e perseverantes. Um líder precisa crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e relacionalmente. Em qual área que nós mais precisamos crescer hoje como líderes? Pode ser, às vezes, a nossa comunicação, o nosso discipulado, a nossa paciência, a nossa organização, oração, em liderança nas pessoas. Em que área que nós hoje precisamos falar, Senhor, me ajuda, me direciona, me ensina. É muito importante o discipulado. Quando eu estava lendo sobre isso, estudando sobre isso, discipulado é extraordinário. E eu amo essa visão do discipulado, que você senta, que você recebe a direção, você é uma pessoa que ora por você. Eu sento essa semana fazer um discipulado com os nossos pastores lá do Tabuão, e as direções, né, o alinhamento, eu acho que assim não está legal, vamos fazer assado, eu acho que dessa forma não vai dar certo. Né? E Deus levanta no discipulado pessoas capacitadas para te ajudar, para te direcionar. São pessoas que oram por você, pessoas que jejuam por você. Não sei se vocês sabiam que os discipuladores de vocês oram em jejum por vocês, semanalmente e diariamente. E isso, Deus ajudando o quê? Na direção. Deus mostra, às vezes, o que eu preciso. Meu discípulo tal, eu sinto que eu preciso orar por tal coisa na vida dele. Eu preciso orar por tal coisa pela Dai. Eu preciso orar por tal coisa pela Letícia. E a gente vai. Né? E a gente vai se fortalecendo uns aos outros. Né? E aprendendo com os outros. Né? Um líder forte,
Ele mais aprende, muitas vezes, um discipulado do que ele ensina, você sabia? Tem sido extraordinário para mim. A minha pessoa, toda vez que eu sento com alguém para a gente conversar, acompanhar, comer, tomar um café junto, o quanto eu tenho aprendido. O quanto eu tenho admirado as pessoas. Deus tem ministrado no meu coração. Terceiro princípio, a fé de que você pode crescer. Em 1 Coríntios 2,16 fala assim: nós temos a mente de Cristo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Que o quê? Nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. Ah, como, Karen? Se a gente não lê a palavra, se nós não lemos a palavra, a gente não tem como saber. Né? A resposta de tudo que nós precisamos está ali, a direção, na palavra de Deus. Muitos líderes vivem limitados por crenças erradas. Nunca vão melhorar. Não tenho capacidade. Não consigo liderar pessoas. Não sei ensinar. Se você tem um filho, se você tem um companheiro de trabalho, alguém que você está lá trabalhando e chegou, é novo, e você vai ensinar ele, você está liderando ele, sabia? O seu filho, eu olho os meus filhos, eu não crio meus filhos, eu discipulo eles. Então, eu estou liderando os meus filhos. Então, todos nós temos capacidade para liderar. Todos nós temos algo a ensinar para alguém. Para edificar a vida de alguém. Só que a palavra de Deus fala que nós temos o que? A mente de Cristo. Eu estava vendo o vídeo de neurociência que a Gabi mandou. Muito legal no grupo do Difflin. E eu lembrei desse vídeo na hora que eu estava estudando. Né? A neurociência mostra que o caráter se fortalece com o aprendizado contínuo. Quanto mais você aprende, mais conexões neurais são criadas, mais capacidade é desenvolvida. Então, imagine alguém que, além do cérebro natural, possui o Espírito Santo habitando nele. Que sou eu e você. Então, além do cérebro natural, nós temos que o Espírito Santo que nos instrui, nos ajuda e nos edifica todos os dias. Em Cristo, você pode crescer além dos limites que colocaram entre você. Porque o Espírito Santo que nos ensina, que Ele edifica. Nós precisamos o quê? Só dar o quê? Abertura para Ele fazer isso nas nossas vidas. O quarto princípio. Suas palavras definem os limites da sua liderança. Em Provérbios 18, 21, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o perigo das declarações erradas. A gente, como mãe, né? Eu tenho tomado muito cuidado com isso, que às vezes você fala algo, mas nem foi naquele, mas assim, o que eu falei? Né? Então, às vezes os meninos eu aprendi assim: Heitor, não vou falar, Heitor, você é desobediente. Não, filho, vem cá. Com essa atitude você está sendo desobediente. E o que é desobediência? Ah, mãe, é isso. Então, vamos lá, vamos tentar melhorar? E a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? O poder das palavras está aqui na nossa língua. Então, aqui a palavra fala que a nossa língua ela pode matar, e assim como ela pode trazer vida também. Ela pode matar alguém. Então, nós como líderes, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ai, ai. Então, o perigo das declarações erradas. Né? Que nada vai dar certo, minha equipe é fraca, nunca cresce, sempre dá problema. A gente foi fazer a última reunião da mídia, e aí a gente estava conversando, porque o pessoal não se envolve e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o contrário? Quem se envolve? São 3, são 4? Então, nós 4 vamos fazer a diferença. Nós 4 vamos dar o nosso melhor. Nós 4 estaremos à disposição para fazer o que for possível. A gente não vai deixar de se concentrar nos 3, que não estão fazendo. Nos 4, 5, 6, depende. Se tivesse um que estivesse fazendo. Então, que a gente vai se concentrar nisso. Né? E vai tentar motivar os outros, né? Então, assim, a gente está falando essa questão da palavra, que a palavra ela tem poder, né? Então, nós como líderes também tem que, até na hora de, muitas vezes, chamar a atenção de alguém, corrigir em alguma questão, falar, olha, primeiro ressaltar os pontos bons. Olha, você é um homem de uma mulher de Deus, você aqui está disponível na casa do Senhor, nós somos gratos, sim, por você tem nos ajudado, tem caminhado conosco. Mas nós vamos sentar aqui perante a palavra de Deus, o que a gente precisa corrigir? Vamos caminhar junto nisso? Vamos melhorar? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é um discipulado.
Vias neurais e repetição. A ciência descobriu que algo que a Bíblia já ensinava. Pensamentos repetitivos criam caminhos mentais. Então, a criança aprende como? Quantas vezes você fala a mesma coisa para a criança? Não é verdade? Quantas vezes você fala, não põe a mão na tomada, não põe a mão na tomada, porque você vai tomar choque. Não põe a mão na tomada. Até uma hora que ela vai vacilar, tomar um choque, ela vai entender que aquilo ela tomou um choque. Então, ela já sabe que ela não pode pôr ali porque ela vai tomar um choque. Mas nós, muitas vezes, a gente precisa ter isso, entender a questão da repetição. Quantas vezes a gente lê Salmos até hoje, nesses anos de conversão? Quantas vezes eu já li Gênesis? Por quê? A gente aprende na repetição. E a palavra de Deus é extraordinária, porque toda vez que eu leio a mesma coisa que eu já li não sei quantas vezes, parece que as palavras saltam assim. E Deus traz outra revelação referente àquilo. Né? Sempre há algo a acrescentar. Isso é extraordinário. Isso é muito bom. Se alguém repete constantemente, nunca consigo, isso se torna um padrão mental. Mas quando começa a declarar, tudo posso naquele que me fortalece, uma nova mentalidade começa a ser construída. Que aí você começa a pensar de acordo com o que a palavra diz ao seu respeito. E o líder precisa aprender a declarar: minha casa será do Senhor. Minha liderança vai amadurecer. Deus vai levantar discípulos fiéis. Estamos crescendo. Tudo que Deus começou será aperfeiçoado. O líder, ele tem que sempre tomar cuidado com o que ele declara, né? Conforme a palavra de Deus. O líder, ele tem que trazer, gente, olha, só viram 2 pessoas na célula. Não, o líder não pode falar isso. Falou, meu irmão querido, glória a Deus pela sua vida. Diante das 10 pessoas da célula, você foi o único que apareceu. Né? Eu quero glorificar Deus pela sua vida. Vem aqui, eu vou orar, vou abençoar a sua vida. Vamos sentar, vamos tomar um café? Vamos fazer uma célula diferente? Então, o líder, ele sempre está o quê? Tomar cuidado com essa questão. Que a gente sempre, às vezes, fala, né? Uma vez o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu estava lá, preparei a célula, orei, jejuei. Aí começou a subir as mensagens. Não vou, chegou gente em casa. Não vou, tenho um compromisso, não sei o quê. Eu tive um imprevisto. Olha, hoje eu tenho um passeio. Aí começou a subir. Aí meu coração começou. Aí estava eu, o Reinaldo e mais uma pessoa. Aí eu olhei assim para a porta. Aí o Espírito Santo falou assim, você não está vendo? Eu? A multidão entrando pela sua porta? Você não está entendendo o que está acontecendo? Você tá confiando no que você está vendo? Você é uma mulher que tem que confiar no que você vê, no que você crê. Você é uma mulher que está aqui no natural, mas você vive no sobrenatural. Eu falei, glória a Deus. Senhor, eu quero abençoar essa multidão que está entrando por essa porta. Tal. Comecei a orar, a profetizar e a célula começou. E, gente, foi a melhor célula. A presença de Deus veio de uma forma que a vizinha bateu no meu portão e falou assim, a gente começou a louvar e foi para o quintal. Aí chegou mais uma pessoa, nós ficamos em 4. Ela falou assim, o que está acontecendo aí? Ela é da congregação. Aí do lado eu falei, não, dona Cleide, a gente está na célula. Mulher de Deus, eu passei do outro lado da rua, tem uma presença de Deus aqui na frente da sua casa. Ela falou, inclusive, eu tenho que falar uma coisa para você. Eu falei, pode falar. Eu tive um sonho com você. Você estava sentada assim no canto assim, da sua casa, naquele cantinho tal, porque ela conhece minha sala. E entrava tanta gente, que você não tinha nem como acomodar. Eu falei, glória a Deus, porque eu tinha acabado de orar ali. Eu tinha orado, e Deus já tinha até falado, ela tinha sonhado comigo sobre a mesma coisa. Eu falei, glória a Deus. E realmente eu comecei a me posicionar naquilo, orar, abençoar a vida das pessoas. E a célula multiplicou. A célula foi lá para a casa da Ana, multiplicou. E algumas pessoas que estão aqui, que eram aqui do Embu-Guaçu, foram para lá. E através dessa multiplicação da célula, nós começamos uma célula aqui e hoje nós estamos aqui no campus Embu-Guaçu. Então a gente não deve caminhar como servo de Deus, não só como líder, pelo que a gente vê, mas pelo que a palavra diz ao seu respeito. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou dar um testemunho aqui do meu filho, Heitor. O Heitor começou a fazer jiu-jitsu com 6 aninhos. E aí ele saía apavorado, os olhos dele, eu sempre gostei muito de assistir. E aí eu via que ele ficava desesperado, um olhar de desespero. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, você não sabe. Eu ia fazer a luta, os meninos ficavam falando no meu ouvido, você não vai desistir? Desiste, bate logo. Você vai esperar mais o quê? Aí eu falei, peraí, bora lá. Isso é um esporte, certo? Mas você sabia que o treino maior está na sua mente? Você acredita em você? Você acredita no que você tem aprendido? Que seu mestre tem te ensinado? Mãe, eu acredito. Você nunca mais vai desfalecer ou desistir se alguém te pressionar.
E a nossa vida é assim. Quantas vezes a gente está diante de uma situação, de uma pressão, e vem aquele pensamento maligno? Às vezes o inimigo, sem querer, usa a vida das pessoas. Né? Ou através de alguém, ou um pensamento na sua mente. Será que vale a pena mesmo você continuar nessa caminhada? Será que vale a pena mesmo você sacrificar seu tempo para isso? Será que vale a pena mesmo você... Né? E aí o que acontece? Aquilo vai sendo alimentado. Né? E você vai deixando o quê? De perder a conexão com o que Deus tem para você. Você começa a realmente pensar daquela forma. Realmente, acho que não vale a pena, não. Eu acho que eu não consigo. E aí ele chegou para mim semana retrasada e falou assim, mãe, você não sabe o que aconteceu? Sabe aquele menino lá, 2 graus, 2 faixas acima de mim? Falei, sei. Aquele faixa laranja? Você não sabe o que ele fez comigo no treino hoje? Eu fui lutar com ele, ele falou assim no meu ouvido, você está pedindo mesmo para eu te bater, né? Aí eu fingi que eu não entendi, mãe, porque eu falei, não é possível que esse menino está falando isso para mim. Aí eu falei assim, o que você falou? Ele, nada não. Mas aquilo, mãe, me despertou algo na hora, que eu era capaz. Eu não cedi, mãe, e eu fui até o final, e eu empatei com ele na luta. Quando o professor finalizou, eu tinha empatado. Eu falei, agora você entendeu. Agora você entendeu que você tem que ter o controle pela sua mente e deixar Deus renovar. Então, a sua mente sempre, eu falei para ele. Eu fui conversando com ele ontem, hoje, sobre isso. E eu falei, sabe como você pode renovar sua mente sempre? O seu devocional, que você faz todos os dias. Né? Sentar, ouvir o que Deus tem. E sempre está fortalecendo a sua mente. Eu falei, agora você entendeu. Porque quando o dia de amanhã, uma palavra de alguém que pode tentar te destabilizar, um pensamento... Né, lançado do inferno sobre a sua vida, você não vai aceitar. Porque você está fortalecido na palavra de Deus. Você está fortalecido no Senhor. Você está com o seu espírito e a sua mente edificada em Cristo. O líder precisa aprender a declarar. Deixa eu ver aqui se eu já passo. Minha casa servirá ao Senhor. Minha liderança vai amadurecer. Deus vai levantar discípulos fiéis. Estamos crescendo. Tudo que Deus começou será aperfeiçoado. Né? Repete aí. Eu sei que tem gente que eu não gosto, mas isso é muito importante. Repete. Vamos repetir juntos assim. Ó. Eu vou falar e vocês repetem. Eu estou aprendendo e crescendo. Eu tenho a mente de Cristo. Deus está renovando minha mentalidade. Minha casa servirá ao Senhor. Tudo que Deus colocou em minhas mãos prosperará. Segundo a sua vontade. Aleluia. Então, nós aprendemos 4 princípios hoje sobre como fortalecer a sua mente. Como ser uma pessoa, um líder com a mente forte. Disposição enérgica para ouvir. Perseverança em aprender. Fé de que você pode crescer. E o uso correto das palavras. A nossa mente, ela determina as nossas decisões, os nossos comportamentos. A perseverança e os resultados. Deus não nos chamou para a gente viver preso em mentalidade de derrota. Ele chamou para que nós possamos crescer, amadurecer, desenvolver pessoas, influenciar gerações. Hoje eu vi um vídeo muito bom sobre mães. E aí ela falando sobre o mundo espiritual. Quando nós entendemos, através pelos nossos filhos, o que nossos filhos são capazes, o que habita neles, a nossa posição e o olhar de mãe e o cuidado deles é totalmente diferente. Em questão de se posicionar em batalha espiritual, estar orando e intercedendo por eles, quando nós temos essa revelação de quem habita neles, de quem eles são e do que eles são capazes. É como se nós fôssemos o quê? Guardiões. Você está ali, ó, ninguém toca. Não, vai dar certo, vem aqui. Não, vamos lá, e orando, e intercedendo e lutando. É a mesma coisa com nossos filhos espirituais. O seu discípulo, a sua célula, o ministério que Deus colocou para você cuidar. Né? Nós temos que olhar as pessoas e ver o quê? Não ver só às vezes, igual eu tenho uma questão em casa, né? E os nossos filhos têm crise de ansiedade, e a gente está acompanhando isso com o neuro, com o médico. E aí Deus tem me ensinado a olhar de um outro olhar. Não é apenas uma birra. Espera aí, o que está acontecendo? Qual a batalha espiritual? Tá, é uma batalha espiritual que a gente tem vivido. Se na nossa mente acontece, das pessoas também acontecem.
Então, nós temos que estar o quê? Nós temos esse discernimento, essa sensibilidade para entender isso. E que as pessoas, muitas vezes, elas não têm o mesmo nível de entendimento e maturidade que nós temos. E nós estamos aqui para ajudá-las a caminhar. A ajudar a mostrar, peraí, há como você resolver isso aqui. Né? Essa saída no fim do túnel, né? E aí eu lembro do Heitor, quando ele era menorzinho, aqueles caras enormes, deitava nele, e ele olhava assim com o olhar, tipo, eu não consigo sair na luta. E aí eu falei para ele, sempre há uma saída. Vamos estudar sobre isso? Porque no campeonato você precisa aprender a sair. O cara é mais forte, pode ser que não aconteça no campeonato, mas na sua vida, no dia a dia. Né? Isso é uma demonstração do que você vai passar no seu dia a dia quando você for lá fora, enfrentar o mundo. E é aí que você vai colocar em prática o que você tem aprendido em Deus. E é aí que você vai colocar em prática o que Deus tem ministrado no seu coração. Amém? Em João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma liderança transformada pela palavra se torna uma liderança capaz de transformar pessoas. Amém? Então você está aqui, por quê? Porque você é capaz de transformar pessoas. Se você está sentado aqui nesse domingo de frio, nessa tarde, é porque você tem fome de Deus e você quer mais de Deus. Amém? E Deus, Ele quer usar a sua vida e a minha vida, para que nós possamos ser transformados. E nós venhamos o quê? Através da presença do Espírito Santo, transformar pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar, Pai, cada pessoa que está aqui. Pai amado, nós temos crianças, Pai. Temos adultos, temos adolescentes. Pai, nós estamos aqui com um único propósito. Senhor Deus, de receber mais do Senhor, de aprender mais de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus eu peço pela vida de cada um de nós nessa tarde, Pai. Renova as nossas mentes, Pai. Quebra, Pai amado, nossas mentalidades limitantes. Nosso Deus não é limitado. Nosso Deus, Senhor Deus, é o Deus de todas as coisas, Pai. Nada é impossível para Ti. Oh, Pai, em nome de Jesus, Tu possa estar nos fortalecendo, Pai amado, nessa tarde, Pai. A nossa mente e o nosso espírito. Eu oro, Senhor Deus, pelo crescimento desses líderes. Em primeiro lugar, Pai, como pessoas, como servos de Ti, Pai. Como mães, como pais, como adultos, como crianças, Senhor. Pai amado, que nós possamos estar nos fortalecendo. Pai amado, dá-nos coragem. Senhor Deus, coragem diante das situações, das adversidades, das dificuldades, Pai. Nós não somos os que retrocedem. Pai amado, o Senhor possa vir com a Tua presença sobre as nossas vidas. Fortalecer a nossa mente. Fortalecer o nosso espírito, Pai amado. Que nós possamos ser pessoas ensináveis. Pessoas com o coração sedento em ouvir a Tua voz. Sedento, Senhor Deus, em aprender. Pessoas, Pai amado, que buscam maturidade espiritual e emocional. Pai, que o Senhor tem me ensinado. Pai, que um discípulo sempre está disponível e disposto a aprender. Pai, que o anseio é sempre aprender para repassar, Senhor Deus. Ministrar na vida das pessoas, Senhor Deus, o que o Senhor tem nos dado, Pai amado. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor Deus, nessa tarde. Eu quero abençoar cada célula. Senhor Deus, eu quero abençoar, Senhor Deus, cada casa aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cada relacionamento, cada casamento, Senhor Deus. Eu quero abençoar cada ministério, Senhor Deus, da nossa igreja também, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te agradecer que o Senhor tem, Pai amado, ministrado aos nossos corações, nos chamado para perto, Senhor. Nos chamados para caminhar lado a lado contigo, de mãos dadas contigo, Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero te agradecer, Pai amado, por essas pessoas, Pai, por esse campus, Pai amado, por essa igreja extraordinária. O quanto eu tenho aprendido. Quando eu lembro de cada um aqui, o meu coração se enche de gratidão. Pessoas que amam a Jesus. Pessoas que têm me ensinado a te amar, Senhor. Têm ensinado a servir. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço. Aleluia. Deus abençoe.